Olá, a proposta desse vídeo é apresentar o trabalho, a produção do catálogo de livros didáticos gaúchos do Centro de Memória e Pesquisa Isales. Meu nome é Marília Silveira, sou estudante do curso de Design Gráfico da UFPEL, bolsista de Iniciação Científica PIBIC-CNPq e orientanda da professora doutora Cris Ramil. O objetivo do trabalho é apresentar o processo de produção do catálogo de livros didáticos gaúchos do Centro de Memória e Pesquisa Isales, cujo objetivo é publicizar e incentivar a pesquisa no acervo. Ele é parte de uma iniciativa de publicação de uma coleção de catálogos e é parte também das comemorações de 15 anos do Isales, completados este ano de 2021. O catálogo é então composto por livros didáticos disponíveis no acervo Isales, de autoria de professoras gaúchas, entre as décadas de 1940 e 1980. A gente pode ver, inclusive, alguns exemplares abaixo. Como metodologia, as primeiras ações do projeto foram em torno da coleta e organização de dados e imagens, da estruturação do catálogo e da elaboração da proposta gráfica, que é o que nós vamos nos deter mais agora. A preocupação do nosso trabalho foi a apresentação de um catálogo que fosse claro, didático e de fácil compreensão, além de atrativo visualmente. Para isso, nossas escolhas gráficas elas se deram em torno de uma paleta de cores com inspiração no modernismo, para que ficasse mais harmônico com as cartilhas expostas, e fontes contemporâneas e neutras, para um equilíbrio com os elementos de inspiração modernista e também prezando pela legibilidade e leiturabilidade. Escolhemos um formato horizontal de página que melhor comporta a variação de imagens expostas, um grid com espaços definidos para textos e elementos gráficos, mas com a apresentação dinâmicas dessas imagens que variam de quantidade. Imagens essas que são então as capas dos livros didáticos. Nós temos aqui, então, a capa, que apresenta a interação das nossas escolhas de paleta de cores, de tipografia, de elementos gráficos. Apresenta também ilustrações das páginas internas das cartilhas, que nós tentamos incorporar em diversos detalhes do nosso catálogo, para mostrar a riqueza do acervo e para deixar o catálogo ainda mais atrativo visualmente. Nós temos aqui, então, a interação das nossas escolhas gráficas em uma apresentação de apenas uma capa de cartilha, ou seja, apenas uma imagem. E aqui nós temos essa interação para múltiplas imagens apresentadas. Como resultado, nós temos até o momento 72 páginas, dessas 66 apresentam as cartilhas, e o número, claro, pode variar porque ainda não está finalizado. Nós passaremos, então, a publicação em formato digital ainda nesse ano de 2021 e a publicização da nossa obra. Como resultado do trabalho, nós temos uma maior apropriação do acervo, foi possível conhecê-lo muito melhor. Nós também temos o conhecimento da experiência da produção editorial em todos os seus passos, o que resultou na formação acadêmica de uma designer multidisciplinar com referências diversas e interligada com a pesquisa. Percebe-se, então, que as pesquisas que podem derivar desse acervo são de uma grande complexidade. A gente pode explorar esse acervo no seu conteúdo, nas suas visualidades, na sua materialidade. Nós podemos nos deter em publicações, editoras, períodos históricos, períodos artísticos, ilustradores, designers, técnicas, tecnologias. Por exemplo, nós podemos ainda pensar em muitas outras possibilidades. Indica-se, inclusive, o interesse em seguir a pesquisa no campo da produção gráfica dessas cartilhas e espera-se, com a publicação do catálogo e publicização do acervo, instigar ainda mais pesquisas e atrair o público acadêmico. Espera-se também contribuir com a história da educação e do design local, regional e nacional. Nossa fundamentação bibliográfica, ela se deu em torno de livros que tratam dos fundamentos de história do design editorial e da história da educação. Agradeço, então, a atenção, espero que tenha sido proveitoso e que tenham se interessado pelo trabalho e pelo nosso acervo. Olá, meu nome é Susan e eu sou aluna do curso de Ciências Econômicas da UFPEL e apresentarei o trabalho intitulado Análise Espaço-Temporal da relação entre o avanço da atividade econômica, desflorestamento e saúde pública na Amazônia Legal. Eu fui orientada pela professora Nádia Brum. Então, partindo de alguns pensamentos como o de Freitas e Iatti em 2009, a saúde não pode ser desassociada do bem-estar, das mudanças socioambientais e dos impactos no ecossistema, já que esses fornecem uma variedade de serviços para a sociedade. Porém, ao contrário do comércio, os ecossistemas não visam atender às necessidades humanas.
Torna-se, então, responsabilidade da sociedade adaptar sua organização ao funcionamento do ambiente. Assim, há grandes desafios para a saúde pública, como o de estruturar indicadores que permitem antecipar consequências do sistema econômico vigente. Com isso, nesse trabalho, investigamos as relações entre as variáveis de produção, desflorestamento e a ocorrência de doenças transmitidas por vetores, a fim de responder ao questionamento: qual a relação espaço-temporal entre a intensidade da atividade econômica, desflorestamento em áreas de conservação e indicadores de saúde pública na Amazônia Legal? Por meio do questionamento anterior, partimos para a metodologia, que se baseia no que Nunes escreveu em 2012, dizendo que a informação geográfica não coexiste de forma independente. Assim, realizamos a análise exploratória dos dados espaciais em nível municipal e variado para os anos de 2008 a 2017, a fim de identificar as características predominantes para a produção, desflorestamento e saúde na região da Amazônia Legal. Para tanto, utilizamos o software Geoda e o indicador de Moran local para gerarmos os resultados na localização e nos valores dos elementos. Esses resultados analisaram a informação dos municípios que fazem parte da Amazônia Legal, que são Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão e Mato Grosso. Os dados foram retirados das plataformas do IBGE, PRODES e DataSUS. Então, como resultado, observamos na figura 2 que, conforme a legenda, as regiões high há altos valores de áreas destinadas a lavouras, ao passo que tendem a estar secundados por valores de alto desflorestamento. Esse fenômeno é observado principalmente em áreas próximas ao norte do Mato Grosso, enquanto que as regiões low-high demonstram uma dissimilaridade de valores, por ter baixos valores de áreas destinadas a lavouras, mas altos valores de desflorestamento. Na figura 3, visualizamos a relação entre a produção bovina e desflorestamento, e percebemos que há o destaque para uma grande extensão em vermelho, referente ao high em boa parte das regiões do estado do Pará e Mato Grosso, que apresentam altos valores de produção bovina, envoltos de altos valores de desflorestamento. E tanto na associação desflorestamento-produção bovina, quanto na associação desflorestamento e áreas destinadas à produção, parte do estado do Amapá, Amazonas, Tocantins, Maranhão e Roraima apresentam os baixos valores em regiões próximas. A figura 4 destaca-se algumas lacunas em cinza escuro devido à falta de informação em alguns municípios. Verifica-se que os municípios de Santa Maria das Barreiras, Cumuru do Norte e São Félix do Xingu apresentam associação espacial high na figura 3 e 4. Então, com esse estudo, podemos concluir que, de modo geral, os resultados mostram que há um certo padrão de associação espacial, podendo indicar que não há aleatoriedade na distribuição dos dados, e, portanto, esses resultados podem indicar que há uma relação de causa e efeito entre a produção agropecuária e desflorestamento, e pode contribuir para a identificação de padrões e características espaciais que possam estar afetando o bem-estar social. Por fim, essas são as referências utilizadas para a produção. Obrigada. Oi, meu nome é Nayane Cavalcante, sou aluna do curso de Medicina da Universidade Federal de Pelotas. Eu e o meu colega Breno Quaresma, sob a orientação do professor Fernando César, da professora Clara Natália e da professora Raquel da Fonseca, fizemos um trabalho intitulado como A Composição da Amostra e Análise de Dados dos Resultados do Covid-19 na Locomoção dos Alunos Universitários do Rio Grande do Sul. O Covid-19 é um vírus com alta taxa de contágio, que mesmo com sua baixa mortalidade, ela atinge todos os países do mundo. Com isso, foi necessário estabelecer alterações no estilo de vida das populações, para conter sua propagação. Governos, então, aplicaram algumas medidas de políticas públicas, como o distanciamento social, o uso de máscara, do álcool em gel, entre outras. E sabe-se, então, que essas mudanças afetam diretamente o uso dos espaços públicos e de circulação. Partindo de considerações que se relacionam a esse tema, foi desenvolvido um estudo por pesquisadores da Universidade Federal com a participação de instituições de ensino superior do Rio Grande do Sul. Foram totalizadas 12 instituições de ensino para investigar os impactos dessas medidas que foram adotadas para deter a contaminação do Covid nos deslocamentos dos estudantes universitários. A composição da amostra e análise de dados configura-se como uma fase muito importante das investigações das diversas ciências, tanto as humanas, sociais, as exatas e as ciências de saúde pública.
E o objetivo desse resumo, então, consiste em apresentar os processos e os elementos que foram necessários e utilizados para desenvolver de maneira qualificada a pesquisa que está sendo apresentada. A pesquisa ela está sendo realizada de forma online através de aplicação de questionários que foram desenvolvidos no Google Forms, a aprovação dos comitês de ética de cada instituição de ensino participante. Para cada instituição, o cálculo de tamanho amostral considerou uma prevalência de desfecho de 50%, com um erro de 4 pontos percentuais e um efeito de delineamento igual a 1. O processo amostral foi planejado para ser realizado de forma aleatória e simples, a partir da listagem de alunos que estão matriculados no primeiro semestre de 2021, maiores de 18 anos, em ordem alfabética ou número de matrícula. Essas instituições, então, vão organizar a lista dos participantes. Após essa lista, vai ocorrer um sorteio aleatório da quantidade de alunos respondentes necessários para atingir a amostra. Caso essa amostra não seja atingida, vai ocorrer novamente uma rodada de sorteio, seguindo todos esses protocolos. Em relação aos resultados e discussões, a pesquisa ela está na fase de coleta de dados. Foram enviados por e-mail os questionários para os estudantes sorteados de cada instituição que estão participando da pesquisa. Muitos foram os desafios que foi enfrentado até o momento para essa pesquisa ser realizada. Um dos primeiros desafios foi a participação. Inicialmente, havia 20 instituições participantes, entre públicas e privadas. E com o passar do tempo e a obtenção dos documentos necessários para dar continuidade à pesquisa, das 20 instituições de ensino, 12 efetivamente estão aplicando esse instrumento de pesquisa. Outro desafio foi o cadastro na plataforma Brasil de todas as instituições de ensino e conseguir a aprovação também dos 12 comitês de ética. Esse processo levou aproximadamente 1 ano, até porque foram feitos questionamentos por alguns comitês de ética que precisaram ser respondidos para que o projeto fosse aprovado pelos mesmos. O projeto apresentado, ele é muito oportuno, já que ele possibilita traçar o perfil da mobilidade e do deslocamento dos estudantes universitários das instituições superiores que estão participando desse projeto. Em relação à questão metodológica, um dos desafios impostos vai ser a nova rodada de coleta de dados. Caso o número necessário para compor a amostra probabilística não for alcançado. Outro desafio será o tratamento dos dados a partir das diferentes estratégias de sorteio e envio da pesquisa aos alunos respondentes. Por último, o desafio ainda vai ser a participação do maior número de universidades e institutos gaúchos na pesquisa para que se possa ter uma boa amostra do Estado e produzir análises robustas em relação às generalizações. Tem-se, então, uma participação, primeiramente, em 12 instituições, mas como a proposta inicial era de 20, ainda pretende-se ampliar este número oportunamente. Aqui foram as referências bibliográficas utilizadas, e muito obrigada. Olá a todos, me chamo Vinícius Duarte, sou acadêmico do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Pelotas e sou bolsista no Laboratório de Geoprocessamento aplicado a Estudos Ambientais. O meu trabalho é intitulado Desastres Naturais e a Importância de SITs, que são os Sistemas de Informações Territoriais, e eu fui orientado pela professora doutora Juliana Leandro. Então, como grande parte das pessoas já sabe, a preocupação com os desastres naturais e as suas consequências às populações e comunidades é cada vez maior. E esse assunto é pauta em cada vez mais reuniões internacionais, além de causar grande preocupação e apreensão na defesa civil de diversos estados brasileiros. Esses eventos eles podem causar tanto prejuízos financeiros, sociais e econômicos, e além do mais, colocar em risco a vida das pessoas. Os prognósticos negativos sobre as alterações do clima e os impactos dos eventos naturais, cada vez mais recorrentes e catastróficos, eles têm ganhado repercussão cada vez maior, como eu falei anteriormente. E bem como nos meios de comunicação e no cotidiano da sociedade contemporânea.
Então, com o avanço tecnológico, né, o mundo de hoje dispõe de várias ferramentas, principalmente aquelas destinadas à previsão desses eventos catastróficos, né, desses desastres naturais, como, por exemplo, a gente pode prever hoje tsunamis, enchentes, tempestades, entre outros. E logo, né, ratificando a importância desses sistemas de informações territoriais. Do ponto de vista desses sistemas, a gente pode analisar o município de Arambaré, município localizado no estado do Rio Grande do Sul, à margem da Lagoa dos Patos, e que, segundo o IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 2020, possui uma área de 518.193 km² e uma população estimada em 3.562 pessoas. Qual foi a metodologia adotada no trabalho? Então, para o desenvolvimento do trabalho, foi realizada uma pesquisa de âmbito exploratório no site do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres e pode ser feita a caracterização da região e observar os riscos imediatos que estão associados à localização do município de Arambaré, tendo em vista também a sua densidade populacional. E as cenas de imagens utilizadas são imagens de radar, SRTM, a resolução espacial 30 metros, datum WGS-84, o sistema de coordenadas planos utilizado foi o datum Sirgas 2000 e o fuso 22 Sul. As imagens estão disponíveis gratuitamente no site do INPE. Então, quais foram os resultados? Como resultado, a gente pode constatar que o município de Arambaré ele sofre muito com a ocorrência de desastres naturais, principalmente como chuvas e inundações. E a gente pode constatar também que, por meio das informações territoriais, que a maior parte do município de médio a altíssimo risco de inundação estão principalmente nas localidades que se situam próximas aos corpos hídricos, devido a um possível transbordamento dos mesmos, o que pode ser observado também por meio de informações territoriais. Foi que o município possui um relevo e que pode ser observado também que próximas às zonas de costa e zona urbana são aquelas que apresentam menor altitude e são justamente aquelas que têm uns riscos de possíveis inundações maiores. Então, Arambaré é um município que sofre muito com a demanda de grandes alagamentos devido às precipitações que ocorrem nas bacias ao redor da Laguna dos Patos, justamente com a influência de fortes ventos. Então, a figura 1 ela mostra bem as zonas de baixíssimo e altíssimo risco no município de Arambaré. E a gente pode observar que nas zonas localizadas próximas às margens, aquelas que apresentam menor relevo, são as que estão mais suscetíveis aos eventos de inundação. Então, a gente pode concluir que, por meio desse trabalho, a gente pode chegar à conclusão de que os sistemas de informações territoriais são de fundamental importância para a caracterização de determinada área, onde o estudo está focado, seja ela de qualquer natureza, pois é através dessa caracterização que se obtém o alicerce para as possíveis tomadas de decisão e avaliação desses riscos. Aspectos esses que são cruciais para um bom planejamento e desenvolvimento das estratégias de redução dos impactos dos desastres naturais. Essas são as minhas referências e obrigado. Olá, meu nome é Thaís Ribeiro e vou apresentar o trabalho Vai pro Feed ou Fica pra Próxima, um concurso no Instagram aproximando seguidores e etologia. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, pela Fernanda Lucero, pela Lara Bonato, Giovana Guedes, Fernanda Correia e Tisa Leite. Com o início da pandemia e a suspensão das aulas presenciais, foi idealizada a criação de uma página no Instagram para discutir sobre o assunto etologia e bem-estar animal. Inicialmente, o foco das postagens foram os animais de produção, porém, com o aumento do alcance das publicações e também interações entre os nossos seguidores, esse conteúdo foi se diversificando ao longo do tempo. Então, com o isolamento social, a alternativa encontrada para impedir esse contágio do vírus foi a maior permanência da população em suas casas. E com isso foi intensificado os laços entre os seres humanos e os animais de estimação. Então, no estudo de Ramos, em 2021,
as pessoas informaram que os animais auxiliaram na saúde mental e fizeram relatos como: o meu animal me fez companhia, o meu animal distraiu de tudo o que estava acontecendo, o meu animal deu amor e carinho e me fez sentir útil por ter que cuidar dele. Então, com isso, o objetivo desse trabalho foi criar um concurso no Instagram, concurso chamado #MeuPetNBA, com o intuito de fazer com que as pessoas compartilhassem fotos dos seus animais de estimação e também tivesse a oportunidade de contar um breve relato sobre o seu pet e sua história com ele, promovendo uma interação entre a página e o seu público de uma maneira saudável por meio dessa competição. Então, esse concurso foi desenvolvido por nós, alunos de zootecnia na Universidade Federal do Pampa. Esse card foi postado no dia 15 de abril, na página do Instagram, @_zoo, e o concurso durou 3 dias. O concurso tinha algumas regras de participação. A pessoa tinha que postar a foto do seu animal nos stories, marcar a nossa página, colocar a hashtag #MeuPetNBA, falar o nome do seu animal e contar um breve relato da sua história era opcional. A pessoa que tivesse mais animais de estimação poderiam colocar fotos de todos também. Esses ganhadores, a maior porcentagem de votos das fotos ganhadoras iriam ganhar um espaço especial no nosso feed. Então, os dois, o primeiro e o segundo lugar, iriam para o nosso feed. Para fazer essa votação, colocamos enquete. O nome das enquetes eram Vai pro Feed ou Fica para a Próxima. Então, o nome já é sugestivo. As pessoas votavam nas fotos que mais gostavam e a maior porcentagem de votos eram os ganhadores. Então, com esse concurso, totalizaram 45 participações, 4.030 votos, 23 seguidores e tivemos uma média de 314 visualizações no dia primeiro, 272 no segundo dia e 250 no terceiro dia. Além das duas fotos ganhadoras, fizemos um reels também agradecendo a todos os animais que participaram, como uma forma de carinho e agradecimento às pessoas que tiraram seu tempo para postar a foto dos seus pets. Então, essas 3 publicações, que foram as dos 2 ganhadores e a do reels que fizemos, totalizaram 251 curtidas e 25 comentários. Esses comentários continham parabenizações, tanto aos ganhadores e também os outros animais que participaram, e mensagens de carinho direcionadas a nós, administradoras da página do Instagram. Então, a realização de concursos como esse do #MeuPetNBA foi uma forma muito humorada de gerar interação entre a nossa página e os nossos seguidores, e também as pessoas de fora que vieram com esse concurso, que agora podem ter acesso a conteúdos relevantes como etologia e bem-estar animal, que são tratados no nosso perfil. Então, sobre o trabalho era isso. Muito grata pela atenção.